E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, vem ler comigo. A nossa leitura bíblica de forma cronológica continua no livro do Levítico. Hoje nós vamos ler os capítulos 14 e 15. Então, hoje passou dos 25 minutos. Mais uma meia horinha dedicada a Deus não é nada, né? Então, Deus, o autor da vida, o nosso dono, aquele que nos protege, aquele que nos ama, aquele que encarnou, se fez como nós, morreu na cruz pelos nossos pecados para que possamos ir morar com Ele no céu. Então, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o tempo que nós dedicarmos para Ele ainda é pouco, pelo que Ele fez por nós, não é? Então, a gente vai continuar da mesma forma. Nós vamos ler os capítulos direto na Bíblia. A tradução que eu utilizo é Almeida Revista Atualizada. Você pode, se você for católico, você pode usar a Bíblia católica também, porque é igual. A única diferença é que a Bíblia católica tem alguns livros a mais. Mas se você for pegar a sua Bíblia católica, vai ser a mesma coisa, não tem diferença, tá bom? Então, nós vamos ler direto na Bíblia, depois vamos fazer uma pequena reflexão e finalizar com uma oração, combinado? Então, abra sua Bíblia, Levítico, capítulo 14. Se você não tiver Bíblia, só acompanha, que também dá certo. Se tiver, melhor ainda. Melhor que a gente acompanhe direitinho na Bíblia, a gente vai marcando aquilo que chama mais atenção. Então, vamos voltar a estudar a Bíblia na fonte. Então, vamos começar. Levítico capítulo 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aqueles que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo, carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo de carmesim, e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de um efa de flor de farinha e 3 dízimas de um efa de flor de farinha, para a oferta de manjares, amassada com azeite, e separadamente 1 sextário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então, imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da olheira
e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa, o restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois imolará o holocausto e o oferecerá com a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para a oferta pela culpa como oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de um efa de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, e um cestário de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. Ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote molará o cordeiro da oferta pela culpa e tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se. E sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, derramará do azeite na palma da própria mão esquerda. E com o dedo direito, mão esquerda, e com o dedo direito, aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa, o restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses, será um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de manjares, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele de quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o devido para a sua purificação. A lei acerca da lepra numa casa. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos dei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa e examinará a casa. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cercará por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar a casa, depois de arrancadas as pedras, raspada, a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará se a praga se estiver estendido na casa, nela a lepra maligna está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras, a sua madeira,
como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, ao lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada será imundo até à tarde. Também o que se deitar na casa lavará suas vestes, e quem nela comer lavará suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando se a praga na casa não se tiver estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves e pau de cedro, estofo, carmesim e sopo. Imolará uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes, tomará o pau de cedro e o esopo, e o estofo de carmesim, a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o esopo, e com o estofo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga, de lepra e de tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Capítulo 15. Imundícias do homem e da mulher. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza fluxo, ou se o seu corpo estanca, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo que se assentara, o que tem o fluxo lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem um fluxo lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. E se o homem que tem um fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tiver fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão 7 dias para sua purificação. Lavará as suas vestes, banhará o corpo em água corrente e será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando se der com ele emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda veste, toda pele em que houver sêmen, se lavarão em água e serão imundas até a tarde. Se um homem coabitar com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre o que ela estiver sentado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com ela,
e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda cama sobre que ele deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da menstruação. Toda cama em que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. Toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar esta será imunda, portanto, lavará suas vestes. Banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, depois será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele com quem se dá a emissão do sêmen, que fica por ela imundo, e também da mulher passível da sua menstruação, e daquele que tem fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Gente, eu tô muito gripada. Eu acho que essa gripe tá dando no Brasil todo. Então, vamos continuar. Então, a leitura de hoje continua nas regras que Deus traz para os israelitas. Quando a gente lê, é muito estranho isso aqui, né? Parece besteira, parece coisa muito radical, parece um Deus maluco quando ele exige isso. Só que Deus é Deus, né? Deus é Deus. Ele faz o que quer, ele diz o que quer, faz como quer. Ele é dono do universo. Nós somos suas criaturas. Então, se ele decidiu que seria assim, assim deveria ser. Porque Deus quer dos seus filhos obediência. Ele não quer que você entenda. Quando Deus fala conosco, pelo menos comigo, e muitas pessoas que eu converso, quando ele fala conosco, ele só fala, faz isso. Às vezes não tem sentido nenhum, às vezes vai nos trazer muito prejuízo, às vezes vai nos deixar com medo, mas ele é quem manda e ele quer obediência. E na obediência, ele nos abençoa. Por mais que não faça sentido nenhum tudo que lemos aqui agora. No nosso entendimento, essas proibições, esses rituais, não faz sentido nenhum, principalmente no século que vivemos hoje. Mas nessa época, os israelitas eles eram obrigados a cumprir essas determinações. Deus faz do jeito que quer, ele cura do jeito que quer. Nessa época, não tinha remédio para a lepra, que hoje é chamada hanseníase. Então, Deus determinou que seria dessa forma, que aconteceria a cura, né? Quem já leu a Bíblia, leu o Novo Testamento, tem uma parte que Jesus, ele vai curar o cego, e aí ele pega, cospe no chão, faz um barrinho, coloca no olho do cego e manda ele lavar. Então, Deus, ele faz do jeito que ele quer. Cumpre a nós, que somos os seus servos, se temos Jesus, Deus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós obedecemos. É sim, Senhor. Não temos que entender. Às vezes ele nos permite entender e muitas vezes não. Ele é Deus e temos que aceitar isso. Então, aqui o tema que eu tenho para trazer hoje não é só isso. O tema que eu tenho para trazer hoje é Deus que restaura o excluído. E o versículo-chave está em Levítico 14, versículo 32, que diz o seguinte: Esta é a lei daquele em que está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem devido para a sua
purificação. Então, Deus, por mais estranho que seja, por mais ininteligível para nós, né? Que a gente pensa, mas por que se a gente pecar, tem que ter sangue, tem que ser derramado sangue? Por que Jesus teve que vir na cruz e sofrer tudo aquilo para nos salvar dos nossos pecados? Há leis universais que a gente não entende, a nossa capacidade mental é muito limitada para o universo, para toda a sapiência de Deus. Então, você tentar entender é inútil, não tem como você entender tudo. A ciência, claro, avançou bastante, mas é impossível você chegar a 10%, 5%, 1% da sabedoria de Deus. Mas Deus, ele sempre quer restaurar o escolhido. E Deus, ele sempre dá um jeito de arranjar um caminho de volta. Nós só não voltamos para o Senhor, nós só não vivemos para o Senhor se nós não quisermos. A escolha é nossa. Deus disse, Deus apresentou dois caminhos. Olha, israelitas, a gente vai ler ainda. Eu te apresento dois caminhos. Tem o caminho do bem e tem o caminho do mal. Escolham, pois, o caminho que vocês querem caminhar. Mas eu vos digo, escolha o caminho do bem, escolha o caminho da vida para que vivas, porque o caminho do mal leva à morte. Então, Deus, ele dá o caminho de volta. O homem pecou, quem providenciou a nossa volta, a nossa reconciliação com Deus foi o próprio Deus. Deus se fez homem, Deus se esvaziou do seu poder, abriu mão do seu poder, se fez ser humano, veio viver nessa terra que nem a gente aguenta viver, morreu por nós para que possamos nos reconectar a Ele. Então, como não amar um Deus desse? Como não obedecer um Deus desse? Como não confiar em um Deus desse? Então, não permita que a incredulidade tome conta do seu coração. Ele sempre abre um caminho para que o excluído retorne, purificado, restaurado e reintegrado. E Deus cuida até das coisas invisíveis. Nós vimos aqui as casas. Hoje nós sabemos que mofo mata. Nessa época, os israelitas não tinham noção, mas Deus já avisou. Mofo é perigoso, ele mata, e ele disse a forma de como o mofo ele pode ser extinguido e a forma como não tem mais jeito. Para quê? Para proteger o seu povo, os israelitas. Então Deus ele cuida até das coisas invisíveis. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Então, a impureza, neste caso, não é condenação e nem pecado, necessariamente. Às vezes é, mas muitas vezes não é. Nós sabemos que a hanseníase, que antes era chamada de lepra, é uma doença. E doença não é pecado. Doença é algo que acontece no nosso corpo mortal. Quando Adão e Eva pecou, Adão e Eva escolheu morrer. Então, logo, nós ficamos doentes e acabamos por morrer algum dia. Então, é uma condição que pede cuidado, pureza e limpeza. Então, o que que Deus gostaria que nós fizéssemos hoje? Que nós vejamos a nossa caminhada de restauração, não como um castigo, porque a Bíblia diz: tudo que o homem planta, isso colherá. De Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isso ele colherá. Então, se a gente tiver uma ação, tem uma reação, tem uma consequência. Mas não vamos olhar nesse olhar de castigo, porque nosso Deus é misericordioso. Vamos pensar, não, não é castigo, eu estou num processo de restauração. Eu serei restaurada e nunca mais cometerei isso. Vamos ver se há algo nos isolando emocional ou espiritualmente.
Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão cada vez mais se isolando, não estão mais suportando conviver umas às outras. O nosso convívio é com o celular, o nosso convívio é com Netflix, televisão. Então, nós precisamos sair deste campo de isolamento e trazer a luz. Deus tem um rito de purificação para você. Ele quer te purificar. Vamos nos relacionar com Deus. Vamos nos abrir para Deus todos os dias, nem que seja uma oração pequena. Se você não tiver o que falar, senta e fica calada e pensa em Deus, diz: Deus, eu estou aqui, eu não tenho o que falar, eu não sei o que falar, mas eu estou aqui, Senhor, fica aqui comigo. E fica uns 5, 10 minutos, 2 minutos, o que seja, mas não se isole, nem emocional e nem espiritualmente. Mantenha o seu relacionamento com Deus, é muito importante. E confie em Deus, que coloca você, que nos coloca no caminho de volta para o centro da comunidade, da vida e da dignidade. É isso que Deus quer para nós. Ele quer que nós vivamos uma vida próspera, uma vida abundante. Então confiemos nele, vivamos para ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai de bondade, misericórdia, amor, Pai justo, santo, Pai de amor. Nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Te pedimos que o Senhor nos abençoe. Pedimos, Senhor, que nós não nos esqueçamos de Ti, que nós possamos cada dia mais nos aprofundar no relacionamento contigo, meu Pai. Abraça-nos, Senhor. Acolhe-nos, Senhor. Cura as nossas feridas emocionais, meu Pai. Abra o nosso entendimento, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Não permita que aquelas vozes de acusação nos vençam, Senhor, mas que o teu Espírito Santo nos encha, Senhor, que possamos todos os dias nos encher da palavra, nos alimentar da tua palavra, para que os dardos inflamados do maligno não nos atinjam. Abençoa-nos, Senhor, abençoa a nossa família. Cura-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.